Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bazar Colonial. Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje é o primeiro programa de abril, ou seja, março já foi embora, já estamos no quarto mês do ano de 2016. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa meu querido amigo Flávio Scali, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E ele vem falar para a gente sobre dependências. Vamos entender, compreender o que o Espiritismo fala, né, sobre dependências, quais são o que está envolvido nas dependências, a parte espiritual também das dependências. Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso, o que Allan Kardec fala sobre isso, e os espíritos, né, falam sobre as dependências. Tá ok? Semana passada nós fizemos o sorteio de aniversário do programa, de 6 anos, né? Muitas pessoas foram sorteadas. Algumas já vieram aqui pegar, né, os seus livros, suas revistas, mas faltam alguns. Então, aquelas pessoas que ainda não puderam vir aqui, que não vieram hoje, toda segunda-feira, a partir de 4h30, você pode vir aqui na TV, pegar comigo, tá? Que eu estarei aqui, estou aqui sempre a partir de 4h30, aqui na TV, aqui na Jovem TV, aqui na Rua da Luz. Pode vir até aqui para pegar o seu livro, ou sua revista, o seu CD, tá ok? Então, é só vir aqui que eu vou trazer sempre para poder entregar às pessoas, tá ok? Semana que vem nós vamos ter aqui a minha querida amiga Cristiane, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, e ela vem falar para a gente sobre o alto amor. Então, a Cristiane também já esteve aqui no nosso programa várias vezes. E vamos bater um papo aqui sobre o alto amor, tá ok? Esse domingo que passou agora, dia 3, ontem, né? Foi um domingo muito bacana, muito especial lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né? Que recebeu José Raul Teixeira, né? Foi um momento muito bacana, muito especial, receber o nosso irmão. Um almoço fraterno, né, todo com a renda toda revertida para o Centro Espírita Remanso Fraterno, né, do Raul. Ele esteve lá também,
junto lá com as pessoas, autografou seus livros, fez a oração final. Então foi muito legal, um momento muito legal, que realmente José Raul Teixeira, quem já teve a oportunidade de assistir às suas palestras, é maravilhoso, né? Está atravessando esse momento difícil de saúde, mas nós estamos juntos aí, todos nós com força, orando por ele, para que ele se restabeleça, para que ele possa, né, voltar a fazer palestras, né, voltar às suas atividades. Enquanto isso, nós vamos fazendo, né, as casas espíritas todas ajudando, não só aqui, mas em todo o Brasil, as casas espíritas estão ajudando a sua obra lá no Remanso Fraterno. Tá ok? Vamos falar aqui das palestras. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, nós vamos ter a minha querida amiga Rosana Andréia lá, da Casa René Peça, vai falar sobre pais, filhos e violência. Então, Trabalhadores de Jesus, quinta-feira agora às 8 horas da noite. No Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, dia 6 agora, quarta-feira, às 8 horas da noite, é o meu amigo Cássio que vai fazer a palestra lá no Trabalhadores. Ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus e a ciência contemporânea. E no dia 10, domingo, às 18 horas, Cláudia Araújo, lá do Centro Espírita Suave Caminho, né, lá de Rio das Ostras, ela vai falar sobre consequências do conhecimento espírita. Tanto essa palestra de domingo às 18 como a de quarta-feira às 20 horas, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Então, você entrará em www.cetj.org.br e você assiste ao vivo, em qualquer parte do Brasil e do mundo, a palestra do Trabalhadores ao vivo. Então, é imperdível essas palestras, né, aos domingos. Na Casa René Peça hoje, às 8 horas da noite, vai receber Carlos Antônio de Barros, da Sociedade Espírita Laços de Amor e Caridade Irmã Sheila, lá de Saquarema. Ele vai falar sobre Código Penal da Vida Futura. Então, hoje, às 8 horas, na Casa René Peça. Tá ok? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 8, às 8 horas da noite, mão esquerda e mão direita vai ser com o meu querido amigo Sérgio Menezes. Domingo, 10 horas da manhã, que é dia 10 agora, felicidades e infelicidades relativas, com o Cristiano do SEJA, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E no dia 11, segunda-feira que vem, às 17 horas, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, vai ser com a Sônia Rolim, lá do Amor e Caridade. Tá ok? Então, essas são as palestras que vão ocorrer esta semana nas casas espíritas aqui de Cabo Frio, tá ok? Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e voltamos já já para a gente começar a conversar com o Flávio Scari sobre dependências. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor
e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz este templo de amor. Muito bem, voltamos do nosso apoio cultural e nosso telefone, né? Esqueci de falar sobre o nosso telefone. Se você quiser ligar para fazer uma pergunta ou já participar do nosso próximo sorteio, né? Que vai ser no final desse mês, você pode ligar 2648-9008, está aí na telinha, é só ligar. Eu não sei se meu amigo Adácio já chegou, mas, de qualquer forma, o telefone está aí, tá bem? Então, antes de nós começarmos a conversar com o Flávio, vamos pedir que ele faça para todos nós uma oração, para juntos aqui, nós aqui no estúdio, vocês aí em seus lares, nós possamos fazer uma sintonia boa, bacana, pedindo ajuda, né, dos amigos espirituais, dos mentores do nosso programa, que possam estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, para que a gente possa fazer um programa legal, bacana, tá ok? Então, vamos juntos com o Flávio agora fazer a oração. Vamos então, irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, orientador bendito das nossas vidas, aos nossos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião, aquele companheiro que permanentemente está ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, para rogar o auxílio de que necessitamos sempre, quando também buscamos a divulgação de Tua Palavra, Senhor, de Teu Evangelho, dos ensinamentos da doutrina espírita, que vem ressaltar todo o conteúdo do Evangelho, Rede Vivo, para toda a humanidade. Que o Pai Celestial nos ilumine, nos fortaleça em mais essa hora, para que estejamos lúcidos para comentar, para conversar, e também apreender dessas lições benditas, Senhor, que a doutrina nos traz, sobretudo sobre esse tema, dependências, vícios, assuntos realmente difíceis, que muitas vezes envolvem tantas pessoas e tantas famílias, e do qual é necessário que conversemos para buscarmos sua prevenção, buscarmos seu entendimento, seu aclaramento, e o seu tratamento. Porque sempre, Senhor, o nosso Pai Celestial nos deixa sempre as portas abertas, as possibilidades todas a nosso favor. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos conversar, né? Começar a conversar com o meu querido amigo Flávio sobre dependência. Então, para que a gente comece a entender o que é dependência, eu queria saber o que são as dependências. Flávio, explica para a gente aí. É isso, Renato. As dependências é o seguinte: a vida na Terra, ela nos coloca diante de uma série de dependências, né, que nos relacionam e que estão voltadas aí a essa nossa necessidade evolutiva da gente viver em sociedade. Porque ninguém vive só, ninguém vive sozinho, ninguém se basta sozinho, né? Porque quando as pessoas estão insatisfeitas com a sua vida, insatisfeitas com a sua realidade, né, elas buscam muitas vezes práticas viciosas e eventualmente elas vão recair aí na questão da viciação, né, nas drogas, no álcool, a viciação no sexo exacerbado, no dinheiro, nessa busca desenfreada pelo dinheiro, no alimento em excesso e também até, digamos, uma dependência de pessoas. E justamente esse é o assunto do qual nós viemos aqui para a gente poder conversar e trocar alguma ideia. Flávio, eu queria saber de você quais as dependências mais comuns, mas eu queria também emendar uma outra pergunta. A dependência
é uma fraqueza do organismo físico ou é uma fraqueza do espírito? Perfeito. Vamos à sua primeira pergunta, que de repente já vai trazer algum subsídio para essa resposta dessa segunda pergunta que você colocou aí. Bem, de um modo geral, a gente pode assim, caracterizar as dependências como emocionais, psicológicas, afetivas, físicas e espirituais. Então, na dependência emocional, vamos tentar esclarecer um pouco sobre o que seria a dependência emocional, é quando a pessoa tem aquela personalidade dependente, é aquela situação em que ela fica mais confortável com o que os outros vão dizer para ela fazer. São os outros, praticamente, que dizem o que ela deve fazer, como ela deve agir e tudo. Então, é dessa forma que se configura essa dependência emocional. Na dependência psicológica, é quando aquelas pessoas já agem, né, com aquele impulso irrefreável ao lidar com o seu processo vicioso. É, por exemplo, aquela pessoa que não consegue resistir, passa alguém oferecendo uma bebida e a pessoa, né, bebe e não se contenta e tem que beber mais. Quer dizer, é uma coisa que ela não controla, ela fica louca, né, digamos aí, enlouquece se ela não conseguir consumir aquele produto, aquela substância da qual ela está viciada. Então, isso aí é um processo irrefreável, que ela não consegue se conter, ela não consegue controlar. Então, esse é um processo de dependência psicológica. Na dependência física, já é quando já aconteceu uma adaptação do organismo tal àquela substância, aquele consumo, né, daquela substância viciosa, daquela viciante, que a sua abstinência, quando a pessoa fica sem, ela cai em crise de abstinência. Ela entra num processo de estresse tal e não consegue também se controlar. Então, são processos que acontecem com a pessoa que está viciada em drogas, viciada às vezes no álcool, no fumo mesmo também, né? E a questão da dependência afetiva é justamente quando aquela pessoa depende muito da opinião de outras pessoas, né? Ela está para tudo, as suas decisões, às vezes as menores decisões, ela precisa da aquiescência do outro, da opinião do outro, se aquilo é legal, se é bom e tal, se está bonito, né? Isso do simples ao mais complexo, as decisões mais complexas também ela ter essa dependência. E a questão espiritual é quando a pessoa não se conforma com o desencarne de um afeto, de uma pessoa próxima, né, de uma pessoa querida, e aí estabelece-se uma vinculação de dependência com o espírito que já desencarnou, né? Então isso é muito complicado, que muitas vezes isso pode acontecer de lá para cá também. São aquelas obsessões, vamos dizer, que não são... que normalmente quando fala de obsessão, parece que a gente está falando de alguma coisa, de um espírito desejando o mal do outro e coisa e tal. Mas nesse caso, é um afeto, às vezes, exacerbado, né? É esse afeto exagerado que vai gerar um processo difícil, uma dificuldade que pode configurar uma obsessão, pode configurar uma coisa assim, a complicar a vida dos dois, tanto do encarnado como do desencarnado, nessa inconformação. E com relação à tua segunda pergunta, a questão do vício, ele está vinculado muito a uma questão de livre-arbítrio, porque o espírito, a carne, né, digamos, o aparelho carnal, ele é preparado dando condições ao espírito de trilhar o seu caminho, o curso da sua encarnação, da oportunidade que ele está tendo de reencarnar novamente. Então, o aparelho em si, ele não interfere. Ele poderá interferir, o aparelho, no caso que nós falamos há pouco, de haver, digamos, um impacto, uma adaptação do organismo tal àquela substância, que é como se o corpo reclamasse aquilo, né? Como fosse um processo que a pessoa tem que consumir aquilo de qualquer maneira, como fosse uma fome, como fosse um desejo, uma sede, né? Como fosse a água, o alimento. Então, é como que a criatura precisasse daquilo. Mas isso aí é uma situação em que já se configurou antes uma decisão do livre-arbítrio nessa adesão à questão das drogas, ao consumo das drogas, que a pessoa se tornou dependente do das drogas. Mas isso foi uma decisão do seu próprio livre-arbítrio, do exercício da sua liberdade de escolha. Então, se o indivíduo que é viciado, aquele argumento que a gente ouve de vez em quando, eu me viciei porque a carne é fraca.
Isso não existe, né? Não, isso não existe, absolutamente não existe. O espírito é que é fraco. Hã? O espírito é que é fraco. O espírito é soberano sobre o seu corpo. Ele é soberano. Esse aparelho foi preparado exclusivamente para o nosso uso, para o uso do meu espírito, né? Eu, espírito, recebi esse aparelho como dádiva, uma oportunidade misericordiosa do Pai Celestial, para eu trilhar esse caminho, esses anos que eu vou permanecer aqui na Terra, buscando o meu desenvolvimento e a minha evolução, o meu crescimento espiritual. Isso é verdade, porque a gente sabe, né, que quando nós estamos lá na programação espiritual, da nossa reencarnação, né, nós programamos todo um corpo para que a gente possa viver determinado, né, número de anos, 20, 50, 100, 70 anos, né? Então, a doutrina espírita fala isso muito claramente, que o nosso corpo é um bem, né, que Deus nos deu para que a gente possa trilhar, como você falou, por essa reencarnação. Mas que nós temos que tratar bem do nosso corpo. E se a gente não trata bem do corpo, a gente envenena o corpo, né, que os vícios, né, de álcool, de drogas, de excesso, tudo que é excesso, né, faz mal, né, envenena o organismo e o organismo a gente acaba desencarnando antes do tempo. E nós sabemos que quando isso acontece, é o suicídio indireto, né? A gente sabe que isso acontece. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo físico. Isso é importante a gente entender. A gente deve fazer uma alimentação legal, sadia, saudável, se exercitar. Não. Porque qualquer substância, álcool, cigarro, tudo, é nocivo ao corpo. O corpo não precisa disso. Então, se você toma em excesso, então, né? Aí você envenena o corpo e acaba com... Você vai desencarnar mais cedo, não é isso que acontece, Flávio? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, em algumas questões mais à frente, para a gente poder entender melhor como que esse processo ocorre, tá? Então, mas aí eu quero saber, então, a dependência é algo bom ou é algo ruim? A questão que todos nós, né, nascemos já dependentes, porque se você analisar desde o começo, né, desde lá do berço, desde que a gente chega aqui, nós somos totalmente dependentes dos nossos pais, principalmente da mãe nos primeiros meses, né? E é natural, então, que se forme, que se crie um vínculo afetivo bem profundo com a mãe, com certeza, e com os pais. Só que as pessoas vão crescendo, as pessoas vão se desenvolvendo e chega aquela idade em que a pessoa precisa experimentar, ela precisa se relacionar com outras pessoas, ela precisa se relacionar com o mundo, ela precisa constituir sua família, né? Formar a sua identidade, né? E encarar os problemas, né? Viver os problemas, viver as dificuldades que a vida apresenta e, enfim, é um momento que a criatura vai sofrer. E muitos pais realmente sofrem, né, com o sofrimento dos filhos, muitas vezes não querem deixar, não querem ver os filhos sofrer. E isso é inevitável muitas vezes, né, porque é necessário que a criatura experimente, e na experimentação, inevitavelmente, ela vai errar, ela vai cometer seus enganos, né, e vai ter seus problemas, suas dificuldades. Mas, se não há um entendimento, né, formado, desde cedo pelos pais com relação aos filhos, principalmente de que, naquela noção de que eles precisam, num determinado momento, liberar aquelas amarras que os prendem, né, à família, aos pais e tudo, isso poderá acabar levando a um processo de uma dependência ruim, de uma dependência perniciosa. Então, anteriormente, falamos de uma dependência boa, em que depender é bom mesmo, porque se não fosse esse vínculo de dependência, a gente nem sobreviveria, né? Não teria nem condição de a gente ter sobrevivido. Mas a situação da dependência ruim se configura por esse excesso de afeto, muitas vezes, que vai tolher, né, a criatura, tolher a pessoa, de trilhar o seu caminho, de fazer a sua busca, de viver as suas escolhas, né? Exercer, enfim, o seu livre-arbítrio, né? No sentido de ter uma vida normal, uma vida de aprendizado, que ela possa realmente aprender e crescer. E tem aquela questão também entre o codependente, que é aquele que alimenta a dependência, o pai ou a mãe, e a questão do dependente, né, que seria, no caso, o filho, que ele não conseguirá
com esse processo assim, desse afeto exagerado, essa questão assim, afetiva, essa dependência afetiva que muitas vezes ele vai ficar, é de não tomar suas próprias decisões. E tudo ele vai ter que consultar os pais. Ele tem que consultar os pais para tudo, tem que falar com o papai e com a mamãe. E muitas vezes essa situação vai se refletir em outras situações, em outras questões, em outras instâncias da sua vida. Ele vai talvez encontrar uma esposa que, digamos assim, supre esse vazio, atende esse vácuo, às vezes, que fica desse desligamento com a sua família original, com os pais, e ele passa, então, a ter uma dependência com a esposa, ou vice-versa, ou da esposa com o marido, também acontece. Então, a gente percebe que a afetividade é algo realmente maravilhoso, é algo bom, sem dúvida nenhuma. Só que há um grande perigo quando nós temos a afetividade em excesso, torna-se perigoso. É verdade. Você falando aí sobre dependência de um familiar, sexta-feira eu estava conversando, eu tenho um amigo, tem 30 anos de idade, mora com a mãe, só sai com a mãe, é solteiro, mora com a mãe, só sai com a mãe, e não sai só, e tudo na vida dele é a mãe dele. É ela que decide as coisas. Isso é dependência mesmo. Decide as coisas. O cara com 30 anos, quem decide a vida dele é ela. Você vê, o seu até testemunho... a roupa, o cara tem até a roupa que ele usa, não, essa aqui não combinou. Ela que tem que dizer o que é que ele tem que vestir. O seu testemunho está mostrando que isso ocorre, isso existe, né? E como? E como existe. E como existe. Tem, inclusive isso até foi até motivo até de uma entrevista, de uma reportagem sobre isso, né, dos filhos que moram com os pais, né? Você já passou várias vezes esse tipo de pessoas que sai de casa, fica um pouco fora, não aguenta ficar sozinha e volta para casa e fica... Ele não consegue sair da sua zona de conforto, não consegue, é verdade. Aí volta para o seio do papai e da mamãe, é verdade. É isso aí. Eu acho que seria meio comodismo, isso é acomodação. É acomodação, não é dependência, é acomodação. Não paga comida, não paga aluguel, não paga luz, não paga água. Quer mais o quê, rapaz? Beleza dessa. Mas só que não é para sempre, né? No máximo vai ratear. Pô, se eu tivesse papai e mamãe desse jeito, seria uma boa, cara. Mas o maior problema é isso, justamente é isso, né? Porque não é para sempre, né? Um dia papai e mamãe vão embora. Eu saí de Aí casa como é que fica? Não tem eu saí de casa com 21 anos, nunca mais voltei. 21 anos de idade. Eu saí de casa... Tem gente que sai até com mais... eu não aguentava, menos tempo, menos idade. Ali dentro daquele negócio, aquele ambiente familiar. Não, eu quero partir para outra. Tá certo. Me diz uma coisa, essas dependências malévolas que você acabou de falar, essas que são ruins... Nocivas, né? Nocivas. Quando o cara é dependente, por exemplo, de droga, de cigarro, de bebida, de esses troços, ele desencarna, ele morre. Livrou-se desse negócio? Absolutamente. Absolutamente. Não, porque a gente pensa que vai descansar, né? Absolutamente. E possivelmente ele vai ter uma situação no plano espiritual em que ele vai permanecer com o vício. Ele não superou o vício aqui em vida, né, na existência carnal, e ele, digamos, desencarnou. Primeiro que ele não vai ficar desamparado. A gente há de convir, nós temos que esclarecer isso, porque a misericórdia divina, nosso Pai, é Pai, mas é Pai na verdadeira expressão do termo, Pai mesmo, né? Então ele vai nos amparar e de alguma forma vai haver alguma intercessão a nos favorecer. Mas, muitas vezes, antes que isso se consolide, esse amparo, a criatura vai viver, sem dúvida, momentos de sofrimento, de dificuldade, porque se ela não superou aquele vício, esse vício ele persiste no plano espiritual. Porque o vício, vimos, pode até configurar uma situação de uma lesão orgânica, ao ponto de que a criatura dependa até daquela substância, como fosse, falei, alimento, né? Como fosse a sede que ela tivesse. Mas ela vai ter que passar realmente um processo de vencer esse vício lá do outro lado, lá no plano espiritual, se ela quiser ter uma vida mais tranquila, mais serena, porque ela vai sentir a crise da abstinência como tivesse sem a droga, sem realmente a droga ali servir, a droga à sua disposição, como ela teria aqui na Terra, né? E muitas vezes vai se valer de um outro, uma questão que nós vamos falar daqui a pouco, vai se valer de um outro viciado para continuar, digamos, o processo de atender o seu vício, a sustentação do seu vício, o que é mais complicado ainda. Você falou em coisa ruim aí,
Aí eu fiquei imaginando em algo que todos nós temos. Sogra. Então, de onde é que... Foi independência emocional, né? Agora vem cá, por que a sogra tem esse estigma de coisa ruim, hein, rapaz? Essa questão aí, ela advém justamente dessa separação do filho que sai para construir sua família e tudo. E a mãe, geralmente ela sofre mais, porque ela normalmente é quem mais teve, assim, mais tempo, né? Dedicou. Vínculos, né? Vínculo, aquele vínculo afetivo. Mais tempo fica com o filho. Formou, se consolidou, né? Com mais intensidade com a mãe, devido ao tempo, à sua dedicação e tudo, ao seu filho, coisa e tal. E ela, muitas vezes, com essa aproximação dessa outra, né? Que vai, digamos assim, entre aspas, tomar o seu lugar, ela se aflige, porque não vai poder, digamos, continuar ofertando todo aquele carinho, toda aquela atenção, e não deseja que a outra também venha a fazer isso no lugar dela. Então é uma situação, digamos assim, que ela se sente desconfortável. Então aí criou-se essa dificuldade devido a essa resistência, muitas vezes, que as mães, em relação aos seus filhos, acabam criando, às vezes de uma forma sutil, às vezes de uma forma mais ostensiva, né? Mas é uma espécie de uma mágoa que fica, né, no coração, mas acho que é algo que é perfeitamente superável, e as sogras maravilhosas aí não vamos estigmatizar a sogra. Isso aí é uma questão superável, perfeitamente superável. Não, eu fiz essa perguntinha só para implicar com você. Isso né? está certo. Eu conheci minha sogra depois de 30 anos de casado, cara. Está vendo? 30 anos de casado. então Foi a melhor sogra que eu achei na minha vida. Então você ficou 30 anos se preparando para Me conhecer. preparando psicologicamente. Eu não posso reclamar de sogra, não, porque a minha sogra era maravilhosa. Muito Ela boa. faz aquele bolinho todo final de semana para você. Não, fazia. Né? Já agarrou pela barriga. Ela desencarnou, foi a minha primeira sogra lá do meu casamento. E ela nunca, sempre muito tranquila, muito prestativa, maravilhosa. Não tenho que me queixar de nada da minha sogra. Já está lá no mundo espiritual já. Ô Flávio, então, explica melhor para a gente como é que se forma então esse estado doentio, né, da dependência. Como é que se processa isso? Ô Renato, a gente quando quer ficar esperto, né, quer ficar assim mais vivo, a gente pega e toma lá 2 cafezinhos, não é isso? Eu, por exemplo, adoro massa, gosto muito de massa. Então, se eu sou chamado, eu vou no rodízio de massa, eu vou lá e não adianta, você paga aquele valor fixo, né? Você vai se entupir de fettuccine, de ravioli, de lasanha, sei lá, e tudo mais. Lasanha nem tanto, né? Mas fettuccine e ravioli, com certeza é algo que eu gosto. Então, eu vou pagar o preço depois, não tem jeito, vou me entupir, vou pagar o preço. Mas foi só naquele dia, foi só naquele momento, né? Eu sou fissurado em chocolate, aí vem o Zé Marco, para um milagre, me oferece lá, me dá uma caixa Não vou fazer essa desgraça com você. Uma caixa de bombom para mim. Aí ele me dá uma caixa de bombom. Eu né? como ela antes de tratar. Aí eu não resisto. Aí eu vou abusar e vou comer, né? Alguns bombons. Certamente vou dividir com o pessoal lá da repartição também, que eu, né? Gulodice demais também não, mas a gente vai comer algum chocolate além da conta, com certeza. Eu adoro carne. Aí chega aí, não vou dizer Zé Marco não, porque Zé Marco é meio pão duro, mas vamos dizer, o Renato ali me chama, né, para comer um churrasco lá na casa dele. Isso é difícil, hein? Né? É difícil. Carne carne. Eu não como vamos ver. Então você chama o Marco. Churrasco é comigo. Até com o Marco mesmo. Churrasco é com o Marco. Então é com o Marco. Então a você gente vai pague. lá, isso, tá vendo? A gente vai lá e vai comer uma churrascada lá com o Marco. E aí eu vou comer, né? Vou querer comer de tudo, experimentar todo tipo de carne que ele tiver lá, eu vou querer encarar. E graças a Deus, que nem sempre a gente está sendo convidado para essas bocas livres aí. Porque senão ia ficar difícil a gente ficar, se controlar, né? A gente realmente exercer essa administração sobre essas vontades, sobre esses desejos que a gente tem, né? Então eu consigo manter o meu controle. Numa situação dessa, se eu for convidado, se eu quiser comer massa, a gente consegue administrar, né? A gente consegue controlar. Agora, porque o problema dessas questões que nós abordamos agora, assim, rapidamente, seria a gente se descuidar, né? E isso pode levar a que se instale um processo, assim, de um hábito nocivo, um hábito não saudável, né?
E desse hábito, isso possa partir para uma compulsão, um processo assim de um estado de compulsão, né? E desse estado de compulsão, isso passe a se tornar um vício, uma dependência. Eu passo a depender de comer muita carne, de comer muita massa, né? de tomar muito café, não sei, não é isso? Então, quando eu tomei o café, que a gente falou lá no início dessa resposta, eu tomei lá 2 cafezinhos para ficar mais esperto, mais ligado, não é isso? Mas isso foi o quê? 2 cafezinhos é uma coisa comedida, é uma coisa, né, que não vai fazer mal a ninguém. Mas aí, quando eu comi chocolate, né, comi massa pra caramba, me entupi de massa, eu comi em excesso, é isso? Eu saio do meu controle. E isso, se isso se tornar uma coisa constante, uma coisa assim muito frequente, de cara a minha saúde já vai começar a ficar comprometida, né? Já vai haver aquela repercussão orgânica, o meu organismo já vai começar a ficar debilitado em função desses exageros. E sempre que a gente tiver algo na nossa vida, que a gente, sinceramente, na nossa avaliação, às vezes na avaliação até de outras pessoas, que às vezes a gente vai receber uma informação de outros, né? Porque a gente nem percebe, nem está percebendo aquilo. Então, algo que extrapolou ao meu limite de administrar, né? Algo que a gente não está mais controlando, então aquele hábito ele se torna realmente doentio. E aí, nocivo, né? Ele vira um problema. Aí está na hora realmente da gente buscar ajuda, né? A gente não pode protelar, a gente não pode postergar isso. Tem que procurar realmente o auxílio especializado, né? Porque o complicado nessa questão de buscar essa ajuda é que em relação às dependências, é muito difícil a gente reconhecer que vive um problema, entendeu? A criatura até reconhecer que vive um problema e que ela precisa buscar um auxílio externo, um outro apoio para ela poder encarar, né, essa dificuldade. Flávio, você falou em chocolate aí, lembrei que a Páscoa passou agora, uma amiga minha ficou muito chateada comigo, porque ela é gordinha, e eu dei uma caixa de chocolate para ela, né, vazia. Ela ficou chateada que a caixa estava vazia. Como é que eu ia contribuir para que ela engordasse mais ainda? Eu comi o chocolate todinho antes, depois dei a caixa para ela. Você é muito amigo. Muito amigo. Esse é o amigo da onça mesmo, né? Eu não podia contribuir para ela ficar mais gordinha, cara. Tá bom. Aí você fica, a minha boa intenção. Aí você que fica gordinho. Eu estava preocupado com a gordura dela. É, mas aí você que fica, né? Eu fui com toda boa intenção, cheio de chocolate na barriga. Ô, Flávio, anotei aqui uma pergunta. Ah, sim, a dependência afetiva, emocional. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque isso aí eu acho que muita gente até é dependente, mas não... Às vezes nem percebe que é, né? É verdade. Né? A pessoa é dependente, mas não sabe que é. Às vezes a pessoa não se dá conta disso. Não se dá conta. Né? Você já ouviu falar da síndrome da dependência afetiva? É quando aquela pessoa diz que eu não consigo viver sem você. Né? É muito crítico. Então, se ouvir uma pessoa falar isso, é algo muito crítico. É algo que a gente precisa prestar atenção até e tentar ajudar essa pessoa que fala isso assim de uma forma sincera e ela pensa dessa maneira, né? Porque primeira coisa para qualquer um de nós, eu preciso me bastar, né? No meu amor próprio, na minha autoestima, na minha forma assim de encarar a vida, eu preciso preencher as minhas lacunas, eu preciso por mim mesmo preencher as minhas lacunas. Não é que é uma forma assim de autossuficiência em relação à vida, ou de individualismo em relação às coisas, mas eu tenho que ser capaz de preencher minimamente, basicamente, essas lacunas que existem no meu ser, né? O outro, ele pode me ajudar, o outro, ele pode até me completar, mas o básico para mim, né, aquilo que é fundamental para mim, eu próprio tenho que angariar, eu próprio tenho que gerar, né, na minha relação comigo mesmo. Na minha relação comigo mesmo mais profunda, eu tenho que estar bem resolvido também, né? Eu comigo mesmo, eu sozinho, eu comigo mesmo. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou fazer do outro a minha vida. E isso é realmente muito perigoso. Isso é algo que eu tenho que superar, isso é algo que eu não posso me permitir, né? E quando isso ocorre, dessa situação, assim, dessa dependência afetiva emocional,
alguém vai sair perdendo nesse jogo. Alguém vai sair perdendo. Né? Alguém vai sofrer muito quando houver uma separação, quando houver uma desencarnação, né, de um dos dois. Isso vai ser, eu estou falando da relação a dois. Vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Né? Então, essa relação ela é muito nociva. Khalil Gibran, ele falava o seguinte, que um encha a taça do outro, né? Mas que ambos bebam em taças separadas. Né? Cada um, né, sirva o outro, né? Encha a taça do outro. Mas que cada um beba em taças separadas. Porque a questão não está em se fundir um casal na relação a dois. A questão não é que houve uma fusão, mas sim que houve uma soma de duas individualidades, né, que estão se colocando, né, se doando uma à outra, no sentido de prover, de alcançar o crescimento de ambos. Essa dependência afetiva não é fruto da imaturidade da pessoa? Né? O que você acha? Exatamente. A questão da imaturidade, na verdade, se a gente for avaliar bem, todos nós ainda somos muito imaturos. Bem, vamos tentar esclarecer isso. Nós somos espiritualmente ainda, nós estamos muito atrasados. Né? A gente vê a dificuldade que a gente tem com um sentimento que é tão colocado, que é tão importante para nós, qual seja o amor. A gente tem tanta dificuldade com o amor que justamente essa situação de dependência que nós estamos falando agora, a dependência afetiva, essas dependências relacionais, né, dos relacionamentos, elas mostram claramente que a gente tem dificuldade nos processos mínimos com relação ao amor. Com relação ao amor próprio, nós temos dificuldade até com o amor a nós mesmos, que nós precisamos ter o amor próprio. A gente precisa ter autoestima, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Né? Fica um caminho quase que impossível. Se eu não nutro um apreço por mim mesmo, como é que eu vou estar em condições de estar auxiliando o outro, me anulando completamente? Esse é um outro processo também, né, dessa doação excessiva, desse processo em que a criatura se anula em detrimento da outra. Isso realmente não é uma coisa boa. Então a imaturidade ainda é imperante. Espíritos, digamos assim, maduros na Terra, tiveram, com certeza. Né? Jesus, Francisco de Assis, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos espíritos bem resolvidos, mas esses estão num outro padrão, num outro nível. O resto é nós mesmo. Com certeza. Não tem jeito, pode ter certeza. Mas eu estou lá. Com certeza. Meus amigos, nós vamos passar ao intervalo. Antes queria dar o telefone, 2648-9008. Bota na telinha para a gente aí, Davi, para que você possa ligar, né, para fazer uma pergunta para o Flávio, ou se quiser participar do nosso sorteio, tá ok? Então nós vamos fazer um intervalo rapidinho, só para beber uma água e voltamos já já. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida.
Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Muito bem, nós voltamos no nosso apoio cultural. Então, você falou dentro da dependência emocional, né, afetiva, mas a gente tem, né, conhece pessoas e até casos mesmo, né, na história, né, de pessoas que se acham, né, autossuficientes, que não dependem de ninguém, de nada, e até se isolam, né? Isso aí é possível? Isso aí é saudável? Isso é sadio uma pessoa ela se isolar, dizer que não depende de ninguém, não precisa de ninguém? E realmente isso acontece? Quem é que consegue viver sem depender do outro? Exatamente. O que é possível estabelecer, né, em relação ao outro é uma relação de interdependência. De independência, não. Com certeza não. Veja bem, quando nós estamos aqui conversando aqui nesse estúdio, existe um grupo de pessoas que está cuidando, né, para que se dê a gravação desse programa, né? Eu não sei dos dotes do Marcos, nem do seu, Renato, mas a roupa que eu estou vestindo, eu não sei se vocês costuram, mas a roupa que eu estou vestindo não fui eu que fiz, eu comprei essa roupa, né? O sapato também que eu estou usando não fui eu que confeccionei, né? Então, o alimento também que eu comi hoje, não fui eu que fiz, foi minha esposa. Eu, em cozinha, eu sou uma negação, né? Então é o que está me dando sustento nesse momento. Então não fui eu que preparei meu alimento, que me supriu a minha necessidade alimentar hoje e que me mantém hoje nesse momento que eu estou aqui. Então vejamos que nós somos interdependentes. Independentes não, ninguém consegue, não existe, né, ninguém na face da Terra completamente independente, não tem mesmo. Então, ainda que a gente não reconheça, ainda que a gente não admita, né, a gente não tem como viver completamente independente, né, na face do nosso planeta. Mesmo desencarnados, essas relações de interdependência também, elas não terminam, elas não acabam, elas continuam, elas prosseguem, né? O que precisamos tomar cuidado é com essas dependências nocivas, essas dependências extremas, né, que acabam atravancando, né, travando, dificultando a nossa caminhada, dificultando a nossa vida e nos impedindo de crescer, nos impedindo de progredir, né, mesmo depois da existência corporal, né, que a gente está colocando aqui. Então, essa interdependência, a gente chega no plano espiritual, né, muitas vezes a gente vai ter aquele processo de adaptação, de readaptação à condição na erraticidade, já fora do corpo, né? A gente vai ter uma experiência que vai demandar um período de adaptação. Essa adaptação não vai se dar, não vai acontecer sem um concurso de vários espíritos que vão estar nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando. Nós é que muitas vezes vamos dificultar o processo pelo nosso estado mental, pela maneira como a gente chegar lá do outro lado. Por isso que é importante, meus amigos, muito importante, essa nossa preparação, essa nossa conscientização em relação à nossa verdade. Somos espíritos imortais em evolução. Isso é importante a gente falar, né, que a doutrina espírita fala muito bem para a gente, né, Marcos, da família, né? Como as pessoas assim, eu adoro minha mãe, eu amo minha mãe, meu pai, meus filhos, o que será de mim se eu for? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar sem a companhia dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Mas a gente pode esquecer o seguinte, que esse amor, essa independência, continua do lado de lá, isso é muito importante. Como você falou, né?
nós temos a família espiritual, daqueles entes queridos que nós amamos, que partiram antes da gente. Nós temos lá nossos avós, né, nossos tios, tias, ou até mesmo os irmãos que foram antes da gente, e com certeza eles vão estar lá nos recebendo, dando esse amor, essa afetividade que nós tanto precisamos e que nós achamos que vamos perder. E também, lógico, embora esteja no mundo espiritual, mas nós vamos ter essa afetividade, porque nós estamos ligados à nossa família que fica aqui na Terra. Não há a menor dúvida quanto a isso. E tem os encontros, nós nos encontramos, né, quando nós estamos dormindo, que nós fomos fora do corpo, nós encontramos nossos seres que nós amamos, que tanto queremos. E vai ter, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar com eles de novo. Então é só um tempinho aí, né, Flávio, que a gente fica separado, mas essa afetividade, esse amor, essa ligação, não se acaba nunca. Isso aí é para sempre, é eterno, não é verdade? Eu estou vendo você falar sobre afetividade, aí eu me lembrei de uma coisa. Tem uns 15 dias eu fiz um churrasquinho lá em casa, e a gente batendo papo, churrasco, aquela alegria, aquela felicidade, a família reunida, e eu estou contando um caos lá, que eu falo pouco, né? Eu estou contando um caos lá, daqui a pouco eu me liguei que a única pessoa que estava prestando atenção no que eu estava falando era o cachorro. Aí estava todo mundo assim, ó. Aí eu olhava para um lado a minha filha com um negócio desse, aí o namorado dela ali com outro, a minha mulher com outro, o meu filho com outro, a mulher dele com outro. Aí eu fiquei assim, rapaz, ainda bem que tinha um cachorro prestando atenção em mim, né? Porque... Isso é um problema sério. Aí você anda num ônibus aí, tá todo mundo assim, você vai no restaurante, tá o cara um de frente para então, o namorado um com a falando namorada, pro outro, de frente pro outro, falando com ele pelo aparelho. Não, já chegou o cúmulo do namorado conversar com a namorada de frente, aí em vez de conversar assim, não, conversa pelo smartphone. É complicado isso, Aí né? eu tô pegando o gancho seu, esse troço todo, essa tecnologia toda, não tá sendo a afetividade sendo dispensável para essas pessoas? Será? Será? O pessoal hoje, como você mesmo falou, ele chega às vezes, um grupo, né, de jovens e tudo, chega num local, numa lanchonete, num estabelecimento cada qualquer, um com o aparelho, né? Ninguém fala com ninguém. E antes de fazer o pedido, antes de olhar, né, o menu, de olhar lá o cardápio para escolher alguma coisa, ele já vai perguntar lá ao garçom: qual é a senha do Wi-Fi daqui, hein? Né? A primeira pergunta, é verdade. Primeira pergunta que se faz, né? Antes de qualquer coisa. E se não tiver ali na frente conexão Wi-Fi levando e vai para outro estabelecimento. Nego nem entra. Não, já tem restaurante que você nem fala com o garçom, você fala mais. Você pede tudo através do Wi-Fi mesmo, ali na mesa mesmo, você digita aí o que você quer. Não tem nem garçom para você conversar, ter essa troca, né? E isso está colocando as pessoas muito numa relação cada vez maior de superficialidade, como você falou. O cachorro dava atenção a você, porque né? Ele não sabia usar o aparelho, né? Ninguém Quem soubesse. Ele não sabe usar. Se soubesse usar, ia ser mais complicado ainda, né? Eu lembro até um supermercado, foi um Facebook, uma vez veio uma postagem muito interessante, que era assim, uma foto de um shopping, né? E tinha aquela namoradeira, aquela cadeira namoradeira e uma placa em cima. No Wi-Fi Zone, quer dizer, não tem Wi-Fi, é a zona sem Wi-Fi. Então ali as pessoas pelo menos vão olhar uma para a cara da outra, se sentar ali. Né? Mas, provavelmente estava vazia. Estava vazia, a foto exatamente, não tinha ninguém sentado. Agora, onde tinha Wi-Fi, devia estar cheio, lotado de gente. A questão é que a moçada, né, a garotada hoje em dia, ela está mais preocupada em chamar a atenção de quem não está ali naquela roda de amigos do que daquela que está ali com ela, né, que está ali do lado dela. E uma pesquisa da Universidade de Michigan, isso aqui eu peguei essa informação do Klinger, né, do Rossando Klinger, numa palestra que a gente assistiu dele do MEDNESP, no ano passado, de 2015. E aí, uma pesquisa publicada em novembro de 2014 revela que nas redes sociais estão presentes 4 sentimentos. Né? Então, nessa pesquisa, eles constataram 4 sentimentos: a indiferença, o aumento do narcisismo, a competição e o ódio. Né? Na questão do que consta nas redes sociais. Então, na questão da indiferença, é interessante, pelo tempo gasto com o virtual, né? Assim, uma indiferença com o tempo, com outros afazeres, está acontecendo em volta, né? Com o que está acontecendo em volta, com tudo, não quer dizer, conhecimento. É indiferença total e completa. Então, a Gisele Bündchen, chegou um cara, perguntou para a Gisele Bündchen com quem que ela gostaria de se parecer. Ela falou que ela gostaria de se parecer com ela mesma
nas fotos que são veiculadas na internet. Porque, vejam bem, Gisele Bündchen, modelo profissional, né? Está até aposentado, já não trabalha mais, né? Mesmo como modelo. Ela só faz foto. Só faz foto, né? E aí, o que acontece? Numa sessão de fotos, são tiradas ali 500 fotos. De 500, eles vão selecionar, sei lá, uma, duas, e ainda vão retocar no Photoshop. Né? E outros programas lá para retocar. Então, aquela criatura que ficou daquela foto não é Gisele Bündchen. Não é. Então, tem pessoas, meninas, que ficam querendo se esforçar para ficar parecido com aquilo, não vai conseguir nunca. Nem a própria fica parecida. Só no Photoshop. Não dá só no Photoshop. A idade passa. Não tem como, e né? Para ela também passa, para todos os modelos passa. A questão do aumento do narcisismo também tem a ver com essa situação, né? Minha neta me falou que tem as meninas hoje em dia que ficam postando fotos assim, com shortinho, até de biquíni, colocam lá na internet, né? No Facebook, e ficam esperando as curtidas. Então fica aquela disputa de curtida, quantas curtidas uma recebeu, outra recebeu, e coisa e tal, e fica botando, e às vezes até fotos, até mais sensuais, mostrando mais, com objetivos, né, de conseguir aqueles likes ali, aquelas curtidas. Então o aumento desse narcisismo, dessa né, supervalorização da figura, né? A gente podia até falar, né, já que você falou isso aí, dessas fotos que as meninas colocam, falar do problema sério que elas estão correndo com problemas espirituais. Né? Porque uma pessoa que coloca um tipo de foto dessa, olha o tipo de pensamento que essa menina recebe com aquela foto sensual dela. E o envolvimento. Como ela é atacada espiritualmente, com energias, né? É uma coisa séria, e as pessoas brincam com uma coisa séria. A imagem, nossa. Com a imagem, com certeza. O que ela atrai para ela mostrando o seu corpo? Não é coisa boa, com certeza não é. Ela está sendo aí com dardos, né, de pensamentos sensuais, sexuais em cima dela, com pensamentos. Isso aí vai para ela, com certeza. Se ela está aí querendo aparecer, com certeza ela é receptiva a esse tipo de energia. Um outro sentimento também que falamos há pouco é a questão da competição, né? Porque tem pessoas que fica aquela disputa de postar só aquelas coisas boas, aí fica uma certa competição de colocar uma imagem melhor, uma imagem mais bonita, que posta a questão do sucesso, do seu sucesso pessoal, da sua vitória, né, das viagens que fez, isso tudo gera inveja, né? As pessoas, muitas vezes que estão ali junto, né, e participando daquela rede social, ficam invejando aquele outro que ela não pode, né? Isso não é bom. Não sei para onde e tal. E isso aí gera um outro sentimento também, que advém também dessa questão da competição, que seria o ódio, né? Numa pesquisa na Alemanha, eles chegaram à conclusão de que 87% das pessoas que estão nas redes sociais, elas sentem ódio de você, elas têm ódio de você. 87%. Não sei se é só na Europa, né? Mas as pessoas têm ódio de você. Então, porque as pessoas te invejam, as pessoas têm inveja do que você tem, do que você conquistou, de como você é, do seu jeito de ser até. As pessoas ficam invejadas, né? Então, a questão das redes sociais, hoje está desse jeito, e a coisa, talvez alguma providência precisasse ser tomada, alguma coisa precisasse ser feita, mas a gente vai ver também sobre isso, que a gente está levantando o problema, quando a gente levanta o problema, a gente precisa também, pelo menos, apresentar uma via de solução, um caminho, né? Eu acho que esse é o ponto quando a gente levanta problemas. Mas as pessoas hoje preferem muitas redes sociais porque elas não preferem conviver, elas não precisam conviver, né? Porque conviver é algo difícil. Conviver é algo que tem seu preço. Conviver nos edifica, conviver nos humaniza, nos faz crescer, né, espiritualmente. Mas tem as suas dificuldades, tem o seu preço as convivências, né? Com certeza. Porque nas convivências as pessoas discordam de você, né? As pessoas ironizam você, isso. Você tem que dar suporte para ter uma conversação, você tem que se calar para ouvir o outro, né? E isso as pessoas não querem, por isso que elas preferem essas relações superficiais. É mais fácil, é mais, né? Você não tem que se aborrecer, você não tem que se apurrinhar. O cara começou a encher o saco, desliga, né? Desliga, tira ele da rede, exclui ele, faz o que você quiser, que você não tem mais problema. Então, eu não estou querendo dizer também que a gente deva sair do Twitter, sair do WhatsApp, sair do Facebook, não é nada disso. Mas que a gente precisa aprender, né, a transformar isso tudo em um instrumento útil, em algo que seja efetivamente útil, bom para a nossa vida.
Os meios, né, não são um problema em si, o dinheiro não é um problema em si, a internet não é um problema em si, né? As redes sociais não são um problema em si. O que a gente precisa é ter cuidado, né, para que ele não seja um instrumento em que eu utilize, que eu possa utilizar, seja um instrumento que eu utilize e não seja por eles utilizado, né? Que tem essa inversão também. Aí você se torna, digamos, dependente praticamente desse processo. É o que está acontecendo com muitos jovens aí desavisados nesse sentido. Então, né? e sofre com isso, né? Se torna uma coisa sofrida, as pessoas sofrem por causa desse problema. Não, sofre, e o problema é que o pensamento viciante, nesse processo aqui, ele vai gerar danos cerebrais semelhantes aos danos causados pelas drogas. Com certeza. Que as regiões ativadas do cérebro, isso foi uma pesquisa que foi feita também, demonstrou que as regiões, né, que ficam ativadas no momento que a criatura está jogando aquele jogo na internet, ou está acessando a internet, lá naquela navegação, aquele negócio, são as mesmas regiões que são atacadas, são atingidas, né, ativadas, quando se usam as tem drogas. Tem pessoas que são dependentes de computador mesmo. Tem pessoas que têm que fazer tratamento porque não conseguem sair da frente do computador. É uma doença. Uma coisa muito preocupante, foi uma pesquisa feita no Brasil, e essa pesquisa demonstrou que houve um aumento, um incremento de 37% no número de suicídios entre os jovens, justamente no período entre 2000 e 2012. Que foi o período, na verdade, do surgimento, né, do advento das redes sociais, quando surgem as redes sociais, para a gente ver. Né? Então, conviver é difícil, conviver é complicado, às vezes, mas é algo sumamente necessário, né, ao nosso desenvolvimento espiritual e moral. Aí eu fico pensando, quando essas pessoas que vivem altamente dependentes desses negócios se isolam, quando desencarnam, lá no hospital não vai ter telefone celular, não vai ter redes sociais. Como é que essas pessoas vão chegar do lado de lá do mundo espiritual? É complicado. A dificuldade que eu vejo maior é no relacionamento, como pois estamos falando. Como é que vai se relacionar? De convivência. Não consegue, né? Nós temos que saber conviver. Que aquele que convive, aquele que procura e busca a questão dos relacionamentos, e busca se relacionar, né? Ela vai se disciplinando, ela vai se controlando, ela vai, digamos, polindo a sua forma de abordagem, né, de conversar, e tudo isso é sumamente necessário para que a gente peça até ajuda. Até para pedir ajuda a gente precisa disso. E muitas vezes no plano espiritual a gente vai estar precisando ser ajudado, precisando ser orientado. Então a gente tem que, digamos, ajustar um pouco essa questão aí para a gente não ficar, não tolher, digamos, as nossas perspectivas relacionais, né, na questão do convívio, da convivência, né, tete a tete, da convivência pessoal, substituindo pelos meios midiáticos que estão aí disponíveis a todos nós. Flávio, só a título de curiosidade, já que você está falando, estamos falando de tecnologia, quanto tempo por dia você fica no computador? Em horas? Eu acho que uma boa parte eu permaneço trabalhando, talvez, no computador, mas talvez umas 2 horas por dia. 2 horas? Você, Renato? Mais ou menos isso aí também. Quando eu chego em casa, eu entro. Às vezes lá no consultório eu entro. Mas é máximo isso aí, 2 horas. 2 horas? Eu chego em casa, ultimamente, nem entrar no computador eu tenho entrado mais no jogo. Estou abolindo. Então eu estou me considerando uma exceção, porque eu fico em média de 6 horas por dia. 6 horas? 6 horas. Não, você está quase um dependente já. Eu chego a ponto de, às vezes, dormir 2, 3 horas da manhã. Eu estou a ponto de indicar um psicólogo para você. Isso aí. Já posso ser considerado um dependente, né? Uma terapia. Não, e outra coisa, se eu for para a rua e não abrir o computador para dar uma olhada lá eu acordo de manhã, eu não faço nada. Ligo o computador. Vou lá e vejo notícia, entro na internet para ver tudo que está rolando na cidade. Depois saio, faço minhas coisas. Na hora do almoço eu abro. E à noite, quando eu chego, eu abro e vou até 2 horas da manhã. É verdade, se eu estiver fazendo um trabalho... E se eu não fizer isso, eu sinto falta. Não, se eu estiver fazendo um trabalho, eu com certeza vou demandar um tempo maior do que 2 horas. Mas aí é trabalho. Mas é que eu estou falando o seguinte, no geral, eu uso para trabalho, mas eu uso também porque eu não assisto televisão. Eu vejo noticiário pela internet, tudo pela internet.
Os filmes que ele possa assistir de noite com a família na televisão, não assiste, assiste na internet. Então é um negócio complicado. A gente já passa a sentir a necessidade de usar a internet. Bom, nós temos Falta quanto? Falta menos de meia hora de programa. Nós temos aqui uma pergunta importante para Fala fazer aí. para o Flávio sobre a dependência química do álcool e das drogas, né? Como ela se forma. Isso é importante a gente saber isso e dar essa informação para os nossos amigos. Fala para a gente aí, Marcos. Veja bem, Renato, a situação é a seguinte. É injusto a gente ter paz de espírito sem ter feito esforço para isso, né? Sem ter feito o esforço que merecesse essa paz de espírito. É por isso que vem a conta depois. Do que nós estamos falando? Do consumo das drogas, do consumo do álcool, né? Porque quando a gente consome essas substâncias, nós, falamos rapidamente, mas nós ativamos certas regiões do nosso cérebro e algumas substâncias, né, são secretadas pelo nosso organismo, né, tal como, no caso, a endorfina, que é uma substância que nos dá essa sensação de euforia, né, que nós vamos explicar isso aqui também, e são situações que promovem, digamos assim, que dão uma sensação de paz, uma sensação de paz, de espírito e tudo, né, de tranquilidade e serenidade. Mas isso de uma forma artificial. É justamente o que nós falamos aqui, de que é injusto realmente paz de espírito sem ter feito esforço para isso, né? E por isso que vem a conta depois. Porque quando isso é obtido de modo artificial, o que acontece? O organismo fica debilitado. Isso é uma agressão que nós estamos promovendo no nosso organismo. Nós estamos forçando o nosso organismo por uns meios que são avessos ao que ele foi destinado. Porque o que acontece? Vamos explicar. Por exemplo, uma luta de boxe, né? Tá ali os dois boxeadores ali lutando, chega lá no quinto, no sexto round, vai um, dá um upper lá no outro, né? E ponto, o outro despenca e é derrotado. Então aquele que foi derrotado, né, recebeu, os dois trocaram golpes, os mesmos golpes, né? Ele está todo machucado, ele está todo ferido, né? Daquela luta que ele teve que passar. Então, ele está ali como derrotado, o cortisol, que é justamente uma substância, né, que é secretada pelo organismo, aumenta a produção e ele começa a sentir dor, ele começa a sentir o desconforto, né? Ele ali deitado, ali no chão, derrotado. Enquanto que o outro, o cortisol dele abaixa a secreção do cortisol, a quantidade de cortisol no organismo, isso de uma forma automática. É uma forma de gratificação natural que nós temos no nosso corpo, no nosso organismo. Ele é organizado dessa maneira. Então, o cortisol abaixa e a endorfina, a produção de endorfina aumenta. Aí ele mesmo ali, machucado, com as mesmas dores do outro, ele está, né, todo feliz, ele está todo eufórico, ele pula, né, se alegra com a vitória que ele conquistou. Então, existe um processo de gratificação natural que produz as mesmas substâncias que essas substâncias, digamos, viciantes, elas também produzem, mas produzem por um processo neuroquímico, por um processo artificial, né? Então, esse, no caso, é um processo que o próprio organismo nosso foi preparado para marcar esses episódios, tanto os episódios das nossas vitórias, como os episódios das nossas derrotas, né? Em relação a essas substâncias que vão trazer o cortisol, por exemplo, que causa um certo vazio. Às vezes você recebe uma notícia ruim, um processo, às vezes, que está te preocupando muito, coisa e tal, está te estressando. Então, aquele vazio aqui na região do estômago, o mal-estar que você tem, é em função dessa substância também, o cortisol. Quanto que é a questão da endorfina, que promove essa certa euforia, quando a gente consegue os bons resultados, quando a gente consegue alcançar um sucesso pela via do nosso trabalho, do nosso esforço, e então vem um contentamento. E é um contentamento que nos é permitido num processo do nosso próprio organismo, marcando realmente, né, aquilo que não serviu, aquilo que não foi bom, realmente com isso aí. Por exemplo, a questão da ressaca, né? O cara toma todas lá durante o fim de semana, mas chega às vezes, né, no dia seguinte, vem aquela boca seca e aquela ressaca de lascar que ele vai ter que ficar ali até acamado, de repente, para se recuperar. Porque tem um preço, né? A conta vem, a conta vem depois. O contentamento acontece, mas a conta vem. E a conta vem, muitas vezes, num processo mais crítico,
num processo de um viciante, num processo em que a criatura se vicia, em que o organismo, veja bem, o organismo ele acaba se adaptando ao processo do consumo daquela droga. Então ela não vive sem aquela droga, ela precisa daquela droga, ela precisa consumir aquela substância, senão ela não tem paz, senão ela não consegue, né, viver. Né? Chega a esse ponto. Então a situação realmente ela é muito crítica. É complicado isso, mas o caminho é mais ou menos esse, do que como acontece o processo. Você falou no início do programa, uma pergunta que eu fiz, que as dependências são espirituais, que o organismo humano, o corpo físico, é só um instrumento que vai se adaptando ao produto que a pessoa toma. Se é espiritual, nestes casos, existe o componente obsessivo? A gente falou ser espiritual porque é uma decisão do espírito, né? No sentido de ser uma decisão do espírito, sim, é espiritual. A questão é que quando a gente fala dos processos de dependência, especialmente os processos de dependência nas drogas, né, no fumo, né, no álcool... Todas as drogas, né, lícitas e ilícitas. Lícitas e ilícitas, não importa. Esse processo, existe todo um envolvimento também com espíritos que, desencarnados, não superaram ainda esses processos viciantes. E muitos que ainda, por ignorância, ainda querem suprir, ainda querem atender esses vícios, sorvendo essas energias, das emanações daqueles que aqui permanecem na Terra. E continuam, digamos, como que num processo de uma dependência espiritual aí, alimentando, né, digamos, de uma forma obsessiva, havendo um processo ali entre ambos, né, daquela troca daqueles fluidos e tudo. Então, existe um processo espiritual e é preocupante porque é uma influência a mais que a gente vai ter. Né? Ainda bem que a legislação até suprimiu a possibilidade de se fazer propaganda na televisão do cigarro, né? Que foi uma coisa muito positiva tem que fazer com álcool que aconteceu. Né? Então, foi uma forma um meio pelo qual, digamos, não há esse processo de divulgação. Ele não acontece, aqueles anúncios que tinham de cigarro. E face disso, né, diminuiu bastante o consumo de cigarro devido a isso. Não é? Então, isso aí são situações que é muito bom. Minimizam um pouco a questão, mas o que acontece? O plano espiritual, em relação à questão dos vícios, é extremamente atuante. Por isso, quando uma pessoa está, digamos, tem um vício já instalado, ela precisa realmente de cuidados, até também de ordem espiritual, né, para poder, muitas vezes, até de desobsessão, até numa necessidade de que espíritos que estejam a ela vinculados possam também ser educados, ser orientados a tomarem outros rumos e se afastarem daquela pessoa que está tentando um processo de renovação, um processo de libertação daquele vício que a está subjugando, que está dominando ela. É verdade, a gente sabe que nunca está sozinho, né? Quem tem o vício do álcool, das drogas, do sexo e tudo, né? Existem os acompanhantes que gostam, como você falou, são aqueles que desencarnaram devido a esse vício, às drogas, né? E eles vão procurar aquelas pessoas que gostam como eles. E ficam mesmo ali sugando, né? E tem vários livros espíritas que falam, que mostram como é feito, né? Como eles fazem para sugar a energia, né, das pessoas, né? Tem vários vídeos na internet, no YouTube, né, mostrando, né, da pessoa que bebe, do álcool, né? Tem até um vídeo bacana, esqueci o nome agora, estou querendo lembrar, mas tem um vídeo que mostra direitinho como é que os espíritos fazem para aquela pessoa, né, no caso, nesse vídeo é do álcool, né, como é que eles fazem, que eles incentivam a pessoa para beber, a tomar o primeiro gole, porque eles sabem quando a pessoa que é dependente, ela luta para não tomar o primeiro gole, mas depois que toma, né, aí vai um atrás do outro. E eles ficam ali, os espíritos ficam incentivando as pessoas a não, entendeu? A beber mais e mais, porque eles ficam, né, absorvendo aquela energia do álcool. Então, tem vários vídeos sobre isso mostrando, e é assim mesmo, nas drogas, né? Tem um livro que fala sobre a ambiência num bar, né?
como é que é um bar, né, que as pessoas sentam ali para beber a sua cervejinha e mostrando a quantidade de espíritos que ficam ali rodeando as pessoas, sugando, espíritos de um aspecto bem terríveis, monstruosos. Né? Um problema que você está falando aí sobre essa viciação no álcool, a droga, né, chamada álcool, que é uma droga também, o álcool, ele é a porta de entrada de todas as outras drogas, pode ter certeza, porque quando a pessoa consome álcool, ela se permite a um grau de licenciosidade maior, ou seja, ela fica mais aberta a outras experiências, a outras experimentações. Então, há uma tendência muito grande daquele que está consumindo álcool, daquele que consome álcool, em, digamos, aceitar, digamos, topar essas outras experiências que poderão descambar, digamos, em drogas mais pesadas, e até na maconha, né? E na cocaína, nessas drogas todas que têm um processo de viciação muito maior. Mas é muito por causa também da questão do álcool, que é a porta de entrada de todas as outras viciações. Flávio, fala para a gente aí, já que você está falando isso aí, o que nós podemos fazer para evitar, né, como prevenção das dependências, contra a dependência? A prevenção às drogas começa no lar. Né? Aí a gente vai ver a importância da gente ter acesa a chama do Evangelho no lar, como é importante, tanto pelas presenças espirituais que nós passamos a angariar, junto ao nosso seio familiar, quanto pelos valores, né, que o Evangelho vai implantando, as sementes, as luzes que vão chegando para aquela família. Né? E é justamente porque as orientações que o Espiritismo traz para a gente vão consolidando realmente recursos, vão nos ofertando subsídios para que a gente possa, nós, pais, irmos nos preparando cada vez melhor na orientação dos filhos, na disciplina dos filhos, na atenção que precisamos dedicar aos filhos, para poder evitar que ele se estabeleça, né, num processo de ócio, num processo de abandono, num processo de desligamento da gente, né, que estejamos mais próximos dos nossos filhos, de modo que ele não venha, digamos, a afundar-se nos vícios. Né? Porque o ócio realmente é muito complicado. Como é importante dar trabalho para o jovem, como é importante que o jovem tenha realmente o compromisso do trabalho, a responsabilidade, né, de ter um ofício, de ter uma atuação qualquer remunerada, como isso, ou até não remunerado, mas que ele tenha um compromisso de trabalho. Porque mente vazia, oficina do diabo. Isso aí é um ditado com certeza muito certo. Né? E é verdade mesmo. Diabo não seja exatamente a imagem, né? Mas é o diabo como algo assim que é pernicioso, algo que é nocivo com relação a essa imagem, não em relação à forma como se entende diabo, que não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Com certeza. A gente, do jeito que você fala, é muito bom para criança, para o jovem, para o adolescente. Eu quero ver aplicar todo esse trabalho no adulto. Um adulto, um homem de 30 anos, vinculado à droga. Como é que vai tratar esse problema? Como vai tratar isso? Com palavrinha bonita, você não vai conseguir convencer ninguém. É verdade. É muito difícil, é muito complicado. É bem mais difícil, sem dúvida. Mas tem alguma coisa que você possa fazer, né, com adulto ou não? A prevenção, né, contra as dependências, que a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente não precisa necessariamente errar para aprender, né, com os nossos erros. Nós podemos também aprender com os erros alheios, com os erros dos outros, mas a dor dos outros, ela nos humaniza. A dor dos outros, ela muitas vezes, ela nos imuniza, né? Ela vai ser imunidade, é vacina para nós. Né? A dor do outro, ela vai nos ensinar aquele caminho que a gente não deve seguir, que a gente não deve percorrer, porque já sabe onde ele vai resultar, o que vai resultar dali. Então é preciso a gente ser um observador atento, né, da vida, um observador atento das coisas, das pessoas. Né? Não no sentido de criticar, não no sentido de fazer fofoca, porque isso tudo são outros problemas também, mas, digamos, essa atenção no sentido de que a gente possa perceber realmente aquilo que o outro, o valor que o outro pode nos passar de ensinamento, né? Tanto nos seus hábitos, no seu comportamento, na sua maneira de ser. Muitas vezes a gente nessa observação vai aprender muito,
né? O outro vai ter muitas condições, aquela outra pessoa, de não estar passando valores, possibilidades de a gente ver caminhos, vislumbrar caminhos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Às vezes um recado, né, vem num livro que a gente leu, às vezes um recado vem num programa de TV que a gente assistiu, às vezes um recado vem na fala de um amigo, na palavra de um amigo, uma palestra que a gente ouviu, que a gente assistiu, né? Então, o nosso problema é, digamos, focar essa atenção no sentido da sutilidade que estamos falando, de buscar aquilo que é bom, aquilo que nos sirva de lição, aquilo que nos sirva de orientação, né, para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Com certeza. Marcos. Eu estou pensando aqui, ainda estou matutando aí sobre esse negócio do adulto, porque eu conheço muita gente que tem adultos viciados em casa. Conheço. E eu sei o quanto é difícil. Não adianta a gente... Eu vejo a dificuldade das pessoas pegar um indivíduo com 25 anos de idade, um filho, um marido, um neto, e querer falar com ele, cara. O cara é viciado, na cabeça dele não entra nem amor à família. Você vai falar com ele, ele vem com pedras na mão. É difícil, aí você vai falar de amor, de família, de isso, disso, é difícil. Não entra na cabeça do cara, No início, principalmente, rapaz. é muito difícil, né? Não entra. Eu conheço gente que, com 40 anos viciada em droga, cara. É verdade. Você pega um cracudo desse aí, com 30, 40 anos de idade, vai falar o quê para um cara desse, cara? Vai falar de amor, de Deus, de família. É um processo também, Marcos, que o às cara vezes joga pedra em você. às vezes já houve um comprometimento orgânico do organismo da criatura tão grande que fica até impraticável, né? Maiores aquisições, maiores possibilidades nesse sentido. Às vezes não há mais reversão. Para essa existência, pelo menos, às vezes está comprometida a reversão. É como fosse aquela doença, digamos, incurável, né? O próprio alcoólico, né, o alcoólico anônimo, a gente vê, eles ainda se consideram alcoólicos, ainda que tenham superado, né? Ele só fala aquela lição de que foi mais um dia que ele superou. Isso, ele não tomou o primeiro gole. Né? Então ele ainda se considera um alcoólatra. Então a questão é que essas drogas mais pesadas, elas geram lesões de tal, né, de tal tamanho no nosso organismo, que às vezes vai ficar tão comprometido que essas perspectivas assim, de reversão, de superação do problema ficam muito comprometidas, é muito difícil. Além de comprometer a própria encarnação do indivíduo, né, que vai dificilmente pode sair quando ele já está tão enfronhado na coisa, que ele cria uma tragédia para a família. Com certeza. Sofre o filho, sofre a mãe, o pai, só a vai irmã, acontecer a possibilidade de se livrar do vício quando ele tomar a decisão de que quer. Né? Acontece com esses muitos casos também que eram dependentes, muito dependentes, e conseguiram superar porque ele cansou. Ele cansou de sofrer e ele pediu ajuda, foi internado em clínicas e conseguiu superar o vício. Conheço muitos que conseguiram superar o vício, mas tem que partir, né, da vontade da pessoa. Ela tem que querer. Não adianta nós só queremos, ele tem que querer. Se ele pedir ajuda, nós temos que estar sempre com a mão estendida para ajudá-los. Que é um problema muito sério nas famílias. A gente sabe que a família, que não é só o dependente, toda a família fica dependente, né? Sofre muito com esse problema. Então, a família tem que estar sempre junto, não pode deixar, tem que estar sempre dando atenção, carinho, até que vai chegar um dia que ele vai pedir ajuda de verdade. E aí tem que ter essa ajuda, que é o tratamento na clínica. Outro dia, 3 horas da manhã, batem na minha porta. Uma mãe com um filho, para ele não ser morto, pedindo ajuda para levar ele para o Rio de Janeiro, para internar ele à força numa instituição, para ver se ele escapava das drogas, que os caras queriam matar ele. Aí o garoto foi, levei. Uma semana o cara fugiu, se envolveu em droga. O que aconteceu? Ah, sim, mas aí é que negócio, é o livre-arbítrio, é a pessoa. Agora, garoto de 30 anos. Sim, tudo bem, mas é como ele falou, a gente sabe que nós somos espíritos eternos, nós vamos ter outras vidas, outras encarnações. A família fica sofrendo para se superar, e vai ter que superar. Um dia ele vai superar isso. Porque agora. O cara que é viciado, ele não está sofrendo não, cara. Ele não percebe que está sofrendo.
E está causando sofrimento. Ele está causando sofrimento à família. Quem está sofrendo é a família, é a mãe, o pai, a esposa, o marido, o filho. Eles estão sofrendo. Ele está na boa, está curtindo a onda dele, ele está se lixando para a família. É muito complicado isso. É verdade, isso aí, mas tem que ser sempre o carinho, o amor da família, de auxiliar, porque só quem é mãe, quem é pai, sabe, com certeza. Agora ele tem que querer ajuda, tem que querer. Quando ele quiser. Sim, conheço muitos casos de que quem pediu ajuda e conseguiram se livrar do vício. Isso aí é momento de cada um vai ter seu momento de pedir ajuda e conseguir superar. Se não conseguir superar nessa, vai superar na outra. Em outra, ou seja, Deus é nosso Pai e quer que todos nós sejamos felizes. E Ele vai dar essa oportunidade para que a gente possa superar, não só isso, mas todas as nossas dificuldades, né, do dia a dia. Meu querido amigo, nós terminamos nosso tempo aqui. Eu gostaria só que você fechasse aí sobre esse assunto que você quiser falar e a sua despedida também, para você fechar esse assunto de hoje. A grande questão, meus amigos, é que somos espíritos imortais. Né? É o que a gente precisa entender. É difícil, né, para o ser encarnado entender realmente essa condição dele, de que ele é um espírito, de que somos espírito, cada um de nós é um espírito em evolução aqui na Terra, nessa passagem. Se nós nos víssemos mais, né, como espíritos, nós entenderíamos que viver aqui na Terra, é necessário para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa evoluir. Se eu não penso assim, né, se eu vou achar que sou da Terra, eu começo a achar que eu sou da Terra, que eu pertenço a isso aqui, que eu surgi aqui, nesse meio material do nada, né, a gente vai começar a pensar assim, se a gente não começar a entender essa verdade, né, de que somos espíritos imortais, cada um de nós é um espírito imortal. Porque justamente a falta de uma crença, a falta de uma fé, a falta do Evangelho, o Evangelho faz muita falta nas famílias, nas pessoas. Então essa falta de entendimento, né, de que a gente não está largado por Deus, a gente não está abandonado da misericórdia, do auxílio, que na verdade tudo, às vezes por mais duro, por mais difícil que suceda na nossa existência, tem um sentido, tem uma razão de ser, porque nós tivemos vidas anteriores, nós tivemos uma história espiritual, né, pautada por sucessos, pautada por fracassos, por insucessos, por dificuldades que nos comprometeram e que a misericórdia divina nos coloca novamente nesse meio, que é a Terra, que é esse plano de evolução, para que a gente possa se recuperar, para que a gente possa fazer as nossas conquistas, a nossa elevação moral, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, se a gente não tem essa noção, né, a gente vai achar que está desamparado. E não estamos, meus amigos. Né? Isso tudo, essa maneira de ver, é que não vai permitir perceber que a vida tem um sentido. A vida tem uma destinação com relação a cada um de nós, no sentido de que nos permitir realmente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e nos mostrar claramente, né, com mais clareza, que a existência tem a sua razão de ser, por mais complicado que seja as situações, às vezes, que a gente esteja enfrentando. Então, a gente tem que ter consciência disso e procurar estarmos centrados, encontrar o nosso ponto de equilíbrio, o nosso fio de prumo. Né? A gente precisa se conhecer melhor para que a gente possa evitar cair nesses descaminhos que estamos colocando, as dependências, dos vícios, e a gente possa se poupar e poupar aqueles também que estão e convivem conosco, aqueles que estão ao nosso derredor. Né? Então, dessa forma, a gente vai estar contribuindo efetivamente para que se consolide na Terra a paz, o equilíbrio, né, a condição favorável, mais favorável para todos que aqui estão e nós também. Meu amigo Flávio, muito obrigado mais uma vez, tá, pela sua ajuda, pelo seu carinho que você tem aqui conosco, no nosso programa. E semana que vem nós vamos ter aqui a Claudinha, a Cristiane, quer dizer, lá do Amor e Caridade, que ela fala sobre auto-amor, que nós vamos aprender, tá ligado? Relacionado, que a gente vai entender esse auto-amor, para a gente evitar tudo isso, né, desses vícios, dessas dependências. Se a gente tiver auto-amor, se a gente se conhecer, né, com certeza a gente vai saber lutar melhor, né? Com certeza. Então, semana que vem, a
Cristiane aqui com a gente, falando sobre alto amor, tá ok? Então, gostaria de agradecer a todos, né, por essa 1h30 que foi maravilhosa, correu tranquilo, que nós nem sentimos, né, o horário, o tempo passar. Foi muito bom, um bate-papo. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade. E até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!